Olá, alunos, tudo bem? E aí, como que vocês estão nessa quarentena? Espero que todo mundo esteja bem tranquilo, animado para a gente voltar a estudar, animado para a gente continuar com as nossas atividades, tá? E a nossa disciplina de História, então, está retomando as nossas aulas, tá? Então, hoje nós estamos dando início aí à primeira aula do plano de ensino tutorado, tá? Aquele plano de aula tutorado que foi elaborado pelo governo e nós iniciamos hoje a primeira aula, unidade 1, tá bom? Semana 1. O que a gente vai ver durante essas 4 primeiras semanas, né? O plano, primeiramente, temos aulas para 4 semanas. Nessas primeiras 4 semanas, nós vamos ver como que nós chegamos ao fim do antigo regime, como que foi o processo para que a colônia no Brasil acabasse e ela se tornasse independente, tá? É isso que nós vamos estudar durante 4 semanas. O processo do fim da colônia e o processo de independência do Brasil. Como que o Brasil se torna independente, beleza? Para a gente poder resgatar um pouquinho e entender melhor isso, vamos ver o contexto de como estava a Europa na aula de hoje. Como que estava a Europa durante esse período, ali no finalzinho do antigo regime, várias mudanças, vários pensamentos começam a surgir na Europa e esses pensamentos vão influenciar todo mundo, vão chegar aqui na América e eles vão provocar uma série de mudanças nos pensamentos dos colonos. Mudanças que eles, obviamente, vão querer colocar um fim em todo esse sistema de exploração que eles viviam até então, tá? Então, lá na Europa começam a surgir várias ideias, tá? Principalmente ali na Inglaterra, na França. Nós temos várias ideias novas surgindo, vários novos pensamentos que vão trazer para as pessoas uma nova ideia de mundo, uma nova possibilidade de mundo, tá? Para a gente entender, então, claramente isso, como que estava essa Europa? Antes do surgimento desses pensamentos, nós tínhamos uma transição do capitalismo. O capitalismo estava mudando, certo? Nós tínhamos ali aquele primeiro modelo de capitalismo que surge lá no mercantilismo, com aquelas primeiras práticas comerciais. Surge então um capitalismo forte, que é o capitalismo comercial, baseado nas relações comerciais de toda a Europa, com as colônias e tudo mais. Só que a Revolução Industrial ela vai fazer com que esse modelo econômico mude. Nós deixamos de ser um capitalismo lá, deixou-se de ser um capitalismo basicamente comercial e passa-se a ser um capitalismo um capitalismo industrial. O que é um capitalismo industrial? O capitalismo industrial, a gente vai lembrar um pouquinho da Revolução Industrial da Inglaterra. Quando a gente sai daquele processo de manufatura, item a item, começa a ter tudo produzido em largas escalas, os mercados começam a ter a necessidade de novos mercados. Os produtores, né, passam a ter essa necessidade de novos mercados para que possam comercializar os seus produtos, para que esses produtos possam ser comercializados, possam ser vendidos e possam ser distribuídos de forma larga, né, bem maximizada. Então nós temos essa primeira grande mudança aí, que é o modelo, que é a mudança do capitalismo, tá? E esse capitalismo ele vem junto com todas aquelas revoluções urbanas que nós tivemos na Europa. Nós tivemos a própria Revolução Industrial, tivemos a Revolução Americana, que foi o processo de independência das 13 colônias, e nós tivemos também a Grande Revolução Francesa, né, que ela vai ser ali um marco emancipatório para todas as colônias. Vocês vão olhar para a França, derrubando os seus reis, colocando o povo no poder, e ao mesmo tempo que os Estados Unidos tinha acabado de se tornar independente, ou seja, colocando um fim a essa relação de exploração e de metrópole e colônia. E isso então vai permitir com que toda a América Latina venha se animar, venha se empolgar e venha buscar então também esse processo de independência, tá? Então nós tivemos tudo isso aí que colocou em xeque, levou ao fim o antigo regime. O antigo modelo que nós tínhamos na Europa de organização social, organização econômica, ele vai chegando ao fim. Mas o que é esse antigo regime, professor? O que o senhor está falando? O senhor está falando que o antigo regime chegou ao fim, nós temos um novo mundo, um mundo independente, as colônias passam a ser livres, mas o que é esse antigo regime? Vamos recapitular porque nós já estudamos isso, tá? O antigo regime é o absolutismo, aquele sistema político onde os reis eles eram a autoridade máxima dos seus reinos, todos os poderes estavam na mão do rei. O rei era o juiz, o rei era o legislador, ele era o moderador, ele era tudo. Ele que determinava conforme a sua vontade, conforme a forma, o jeito que ele amanheceu no dia, né, conforme a lua do rei, eram as decisões. Ele era o poder absoluto. Então nós temos o absolutismo. Nós temos aquele modelo econômico das grandes navegações, da época das grandes navegações, o mercantilismo, que o mercantilismo, vamos lembrar de algumas, nós tínhamos a balança comercial favorável, nós tínhamos o metalismo,
né, várias ali características que definiam aquele modelo econômico, tá? E nós também temos aí o fim não, dentro do antigo regime nós temos a sociedade estamental, né? O que é a sociedade estamental? É aquela sociedade hierárquica, né? Eu sou rei porque meu pai era rei, porque meu avô era rei, meu bisavô era rei, todo mundo era rei. E aí minha família me permite isso, o meu sangue, onde eu nasci, me permite isso. Eu nasci na família de um barão, quando meu pai morreu, eu sou o novo barão, eu sou o novo conde, e assim vai indo. É uma sociedade estamental. Eu era julgado, eu era analisado de acordo com o lugar que eu nascia, de acordo com o meu local de nascimento, né? Então eram muitos privilégios para a nobreza, muitos privilégios para o rei. Essas pessoas acumularam grandes riquezas e elas dominavam todo o cenário político e detinham todo o poder europeu, tá? Era isso que estava acontecendo ali. Então, nessa época, nós tivemos essa grande transformação, né? Que foram motivadas principalmente pelas mudanças das revoluções que vão acontecer no final do século XVII, início do século XVIII, na Europa, tá? Ali. Então, isso vai possibilitar e vai trazer uma série de mudanças, certo? Para essa nova colônia. Essa colônia, então, ela começa a ver essas mudanças, começa a se animar com essas mudanças e começa a buscar essa nova possibilidade de vida, esse novo modelo social que estava nascendo na Europa, tá? Nós tínhamos ali agora o surgimento das nações, nós não tínhamos mais em vários lugares o poder absoluto do rei, e isso vai motivar, de certa forma, com que várias pessoas venham a buscar e venham a lutar por isso. Para a gente lembrar, então, esse pensamento novo, principalmente, ele vem baseado aí no iluminismo, o iluminismo que vai trazer esse pensamento, esse iluminismo ele propunha de forma clara já o fim do absolutismo, o fim do poder absoluto do rei. Ele propunha o fim dos privilégios da nobreza, tá, e do clero. Vamos lembrar que a igreja tinha um grande poder e tinha uma grande influência nessa época, tá? E ele propunha tudo isso, e tudo isso são características do antigo regime, né? Então o iluminismo ele defendia que a sociedade pudesse então renascer baseado em novas ideias, em novos pensamentos, em pensamentos mais voltados para o social, para a sociedade de uma forma geral, tá? Ele defendia, um exemplo que a gente vê muito hoje, a gente está vendo muito isso na TV, quando eles falam do nosso ministro da Economia, que é o liberalismo econômico, aquela liberdade econômica, que os empresários pudessem ir e vir, ter a sua autonomia para fazer os seus negócios, né? E o iluminismo também defendia uma igualdade perante a lei. Olha que absurdo, se a gente for imaginar. Naquela época as pessoas eram tratadas de formas diferentes, a lei não era igual para todos. Embora hoje a gente observe que a lei, Brasil, a nossa Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, né? Mas muitas vezes isso ainda não acontece dependendo da situação, de quem está sendo colocado diante da lei, né? Então é isso. Primeira aula básica, conteúdo muito simples, é a gente ter essa ideia de como estava essa Europa, de como estavam esses pensamentos europeus que vão levar ao fim do antigo regime, tá? O antigo regime, então, ele vai ser influenciado, vamos lembrar, Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa vai mudar a Inglaterra daquele pensamento do absolutismo, é uma das primeiras nações a se derrubar o absolutismo, né? Eles vão sair do poder absoluto da monarquia e vão passar para uma monarquia parlamentarista, o mesmo modelo que está até hoje, né, na Inglaterra. Isso foi feito lá em 1888, tá? 1788, lá atrás, tá? Nós vamos ter a Revolução Industrial, que vai mudar o comércio, a forma ali de como as pessoas viviam e se organizavam na Europa por causa dessa indústria forte, pujante que vai surgir na Inglaterra na Revolução Industrial. Saímos das manufaturas, daquela pequena produção para grandes produções em trabalho em série, né? E nós vamos ter também, por último, a Revolução Francesa, que vai pôr fim à monarquia francesa e vai entregar o poder ao povo. Aquela revolução que é baseada lá no ideal da liberdade, igualdade e da fraternidade, né? Todos somos iguais perante a lei, todos temos os mesmos direitos, temos que ter as mesmas condições de vida, beleza? Façam as atividades, enviem para mim, eu vou estar corrigindo, vou estar analisando, e nós vamos então dar sequência nesse estudo nas próximas aulas, tá? Então hoje é a primeira semana, aula aqui da primeira semana, de forma muito simples. Não deixem de acompanhar, ficou em dúvida, assista o vídeo de novo, volta lá no vídeo oficial do governo, dá uma estudada legal
para que a gente possa chegar a um entendimento claro do que foi a crise do antigo regime e como que ele vai proporcionar para que as colônias se tornem independentes, beleza? Temos atividade, continuamos lá no Google Class, não esqueçam, acessem o Google Class, façam as atividades, vocês podem me mandar direto por lá, não precisa perder tempo, caderno, aquela coisa de sempre, né, já sabem, para que a gente possa dar sequência aí e a gente possa dar continuidade nas nossas aulas, beleza? Semana que vem, terça-feira, no nosso horário de aula, nós vamos ver aí como que esses conceitos chegam ao Brasil e como que isso vai ocasionar aí uma crise no sistema colonial brasileiro, beleza? Aguardo vocês e até mais.